Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Magic Makers, o podcast. Eu sou Joyce Ferreira e hoje comigo... Paulo Soares. O Paulo tá aqui, o Boss está aqui hoje com a gente. E trouxemos convidados que têm histórias de Orlando para contar. Hoje é especial, hein, de galera? De rir, de se emocionar, de se indignar. Vai ter de tudo aqui hoje. Já pega a pipoca aí, que vai Já ter pega a muita pipoca risada. porque vai ser um e muita revival emoção. muito legal. Mas a gente tá chique, né, Paulo? A gente tá com um patrocinador nessa temporada, é isso? É a Hero. A Hero está nos patrocinando, aliás. Beijo para toda a galera da Hero. E se Grande você abraço, galera. ainda não sabe sobre a Hero ela é uma insurtech que usa tecnologia para oferecer seguros personalizados e sem complicação, sempre com o cliente no centro de tudo, né? A gente conhece o pessoal da Hero, conhece o trabalho A deles Hero, e realmente... ela vai te proporcionar experiência, né? Do início ao fim. Exatamente. Então, ela foi criada para ser uma empresa fácil de fazer negócio, tanto para o segurado, né, o cliente final, quanto para você, agente de viagem, trabalhar com a Hero. Então, eles atuam como Managing General Agent, que é uma MGA. Eles são chiques também, né? E eles são uma MGA da Generali Brasil, uma das maiores seguradoras do mundo, combinando inovação, agilidade e experiência para transformar o mercado de seguros. Agora, olha, para vocês entenderem um pouquinho os números da Hero, com mais de 1.700.000 clientes segurados e uma média de 120 mil bilhetes emitidos por mês, a Hero se destaca por sua abordagem centrada na experiência do cliente, como o Paulo falou, eficiência operacional e no desenvolvimento de produtos que atendem às diferentes jornadas de viagem. E a Hero, Paulo, não sei se você sabe, mas eles proporcionam uma experiência completa para o viajante, né? Oferecendo benefícios como telemedicina do Albert Einstein, que é o 26º melhor Mas isso hospital do facilita mundo. muito, porque imagina lá, ao invés de você ter que ir para o hospital, você faz uma telemedicina, já te antecipa ali, às vezes em questão de 15, 20 Exatamente, minutos. dependendo você do já caso, resolve, não é algo não tão precisa grave, ir né? para o hospital e já resolveu. Exatamente. Além disso, eles têm uma assistência internalizada trilingue 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Isso é importante, ó, reembolso em até 72 horas fantástico, após o gente. envio Isso é da fantástico. documentação. 72 horas, é isso, 72 horas, ou seja, VaptVupt. VaptVupt. E acesso às salas VIP do W Premium. Que é Uau, bom também, uau. hein? Isso é bom, né? Em planos internacionais, É, de e no aquela mínimo coisa 5 que às vezes você dias. tá com cartão, só pode 2 entrar na sala VIP, você tá com uma família de 4, Exato. você já garante Já que vai todo ajuda. mundo entrar Hoje em na dia sala VIP. é bom uma sala VIP antes de embarcar, né? E 10% de desconto em lojas Duty Free e sim internacional grátis. Então, tem um QR Code aqui. Se você, agente de viagem, ainda não trabalha com a Hero, entre em contato com eles. E não deixe de fazer via Magic Blue. A gente viaja, você tem realmente uma condição melhor quando você faz a Hero via Magic Blue. Academia da Magia também, via Academia da Magia. Aqui, ó. Perfeito. Aqui, em algum lugar, tá aqui nessa tela. Ok? Bom, recado dado. Bora lá? Bora falar Bora. com esses... Vamos com descer esse vamos pegar casal. essa montanha russa que vai ser muita emoção Vai hoje. ser muita emoção hoje, vai ser muita emoção hoje. Bom, a gente trouxe um casal aqui que é amigos nossos de longa data, né? Quantos anos mais eu ou menos? tava fazendo as contas aqui, dá uns 26 anos no Uau. mínimo. Uau! É, uau mesmo, até um negócio, né? E eles Nem tá são com cabelo sócios. branco ainda? Pois é, mas já tá perdendo cabelo. Ah, sim, isso sim. Ó, a gente trouxe esse casal aqui e eles são sócios do grupo FLM, que presta consultoria em seguros. A gente falou tanto de seguro aqui, ó, presta consultoria em seguros tanto para empresas quanto para pessoas estarem preparadas em todas as etapas da vida. Mas antes dessa parceria acontecer, há 25 anos atrás, você, Paulo, trabalhava com a Mona Lisa. Sim. E eu trabalhava com o Lucas. Olha isso, Olha quanta como a vida é. coincidências, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais dessa história. Esse cruzamento, né, de amizades. Exatamente. E hoje eles estão casados, têm 2 filhos, o Matheus e o Leonardo,
E seus hobbies com a família é sempre estarem juntos, colecionando momentos incríveis. E tem uma frase que define essa família, né? Que é tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Uau! Bonito, né? Então, falando do Lucas e da Mona Lisa, nossos queridos amigos, muito Olá. obrigada Sejam por muito vocês estarem bem-vindos. aqui, É uma honra estar com bem-vindos. vocês aqui com a Obrigado. gente. É um prazer estar com vocês, depois de tanto tempo de amizade, poder contar um pouquinho dos nossos causos e dos nossos papos off-câmera para o pessoal também. Que, aliás, né, toda vez que a gente se encontra, o que a gente fala? De quê? De Disney, de Orlando. Histórias do passado e Histórias Disney. do passado de E Disney. eu lembro que o Lucas, sempre que vai lá na Magic, né? Ele sempre falou, Paulo, mas o seu negócio é fácil de falar, né? A gente fica aqui horas falando de Orlando, a gente perde até o horário, porque é gostoso de falar, né? De Disney, de Orlando, a gente se envolve mesmo. É verdade, Paulo. Isso a gente conversa bastante também. Tem vocês como exemplo até dessa própria atuação na própria rede social, né? A gente trabalha com seguros, gestão de risco. Então as pessoas não estão muito acostumadas ou às vezes não querem. Tem que ter um momento certo para falar sobre um seguro de vida, que é a Sim, base da verdade, gestão de né? risco, né? Que é importante, né? Exatamente. Então a pessoa está passeando no Instagram, eu vou falar sobre o que pode acontecer com a família dela caso ela venha a falecer. Ela não vai querer Ela ouvir não muito quer. isso nas redes sociais, né? Exatamente. É, Agora, quando a verdade. gente fala de Disney, a gente quer. É Porque a verdade. gente sonha, É né? verdade. Então, são algumas coisas interessantes, mas também muito importante, né? E fazendo rapidamente um paralelo entre isso, acho que tudo isso envolve planejamento. Exato. Seja uma viagem para Disney com uma família, para que tenham momentos memoráveis, né? Com Aham. aqueles que a gente ama em todos os aspectos, como para a vida. E um bom planejamento na vida inicia com uma boa gestão de risco. Falou tudo, é isso aí. Perfeito, perfeito. É E isso aí. falando de planejamento, Lucas, como é que foi essa decisão de vocês fazerem a primeira viagem para Disney? Como que foi por que vocês decidiram e como que foi essa experiência do planejar e da experiência de ter a primeira viagem lá em Orlando, na Disney Universal? Eu acho que a Mona estava muito envolvida nisso, porque eu lembro que, só para vocês entenderem, eles foram clientes da Magic Blue na época que eu era Eugência, né? Exato. Então, assim, Isso eu foi, era... Isso foi em 2014. Mas a gente começou a conversar em 2013. Sim. Então, Exato. você nem estava na Magic Blue ainda, Paulo. Eu É era verdade. sozinha, eu e minha Eu era do mercado escrivaninha. financeiro. Exatamente. Exatamente. Era eu e minha escrivaninha e eu comecei a falar com a Mona. Então, assim, conta um pouquinho pra gente, porque eu sei o meu lado de cá, mas Sim. como foi Então o lado de começou com a vocês? Mona, é isso? Começou com... Exatamente. sempre a mulher que decide as verdade. coisas. Exatamente. Bom, é importante falar que antes da gente começar esse papo, nunca foi um sonho ou algo que a gente falasse em casa. E que brilhava Que os brilhava olhos. os olhos. Vocês não tinham esse sonho. Inclusive, o Lucas dizia que não tinha vontade de ir. Eu tive uma Então, frustração na infância com passagens compradas por uma tia, e aí eu, minha irmã, minha avó e uma tia, e assim, 15 dias antes de embarcar, acabou cancelando tudo por uma questão financeira. Nossa. Então isso talvez Gerou tenha um criado trauma, um gerou um trauma. trauma. E ele Olha. dizia que ele não queria. não era Aham. algo que ele... Só que aí a gente já tinha o Matheus pequeno, e eu já comecei através da conversa, porque a Joyce sempre teve esse mesmo brilho nos olhos que ela tem hoje, ela tinha naquela época, aliás, Que a gente trabalhava juntas igual, na né? Eu Saitel. fico às vezes espantada de ver como esse brilho sempre permanece quando Legal. fala desse assunto. E ela me encantou, ela me trazendo as experiências, as histórias, eu falei, é pra lá que nós vamos, né? Eu lembro, Mona, você tocou Foi ela um que te assunto. vendeu, Foi então, ela que me esse vendeu desejo, num é isso? bate-papo. Não era Joyce, quero viajar. É verdade. Foi conversa de amigas e ela me encantou com aquilo. Eu falei, eu preciso conhecer Orlando. Mas eu lembro que na época que nós trabalhávamos juntas na Saitel, e o Lucas também trabalhou lá na Saitel. Trabalhavam vocês três um momento, né? Exatamente. Eu lembro que, de alguma forma, eu tentava incluir algumas coisas de magia Disney na operação, Sim. né? A gente não tinha, assim, uma autonomia muito grande, E mas eu você lembro era, que você algum era manager, treinamento, você tinha quantos anos alguma naquela coisa. época? Eu tinha o quê? Uns 23 23, anos? A e gente você era era- tudo novinho. Você era gerente de uma operação. é isso? Era, gerente da Philips. E você tentava sempre trazer encantamento e experiência, a melhor experiência lá pra A dentro. resistência era grande, A mas a gente resistência era tentava, né, Mas Mona? era E a esse Mona mesmo- comprava as minhas ideias, porque ela é da qualidade. Então, ela também era muito Os gente, né? projetos, né? Então, eu Eram falava, Mona, encantadores. vamos, bora! Ela topava É, tudo, era ótimo, porque eu tinha reforço ali do meu lado. Sim.
E era difícil, né? Era difícil Implantar, implantar. Porque era sempre voltado para convencer. números, né? Para financeiro, Exatamente. para parte de resultado, né? Aquela coisa. Mas fomos fazendo os Aos trabalhos pouquinhos aí a gente de foi conseguindo, encantamento, exato. e é o que eu falo. Por isso que eu repito isso. É muito bacana de ver, porque uma coisa é a pessoa fazendo com aquele assunto. Então, a Joyce, ela fazia isso num outro ramo, esse encantamento, a atenção aos detalhes, né? Então, era encantador, né? Isso encantava todos, contaminava todos ali na operação, e a gente sabe ali É o que verdade, o que foram, como é que é? Tirando, às vezes, tirando leite de pedra. pedra. Opa, e como? E isso nasceu, essa vontade nasceu com a Joyce contando de lá, contando as histórias dela, né? E Foi você aí que eu... convenceu em casa depois? Isso como E que aí foi eu isso para convenci você em casa, e convencer o E Lucas, quando né? a gente fala de planejamento e atrelando isso à viagem, já foi um grande planejamento nosso, porque quando a gente teve essa conversa, a gente não estava necessariamente preparados do ponto de vista financeiro. Ah, E aí a gente fez minimamente ali algumas coisas e falou, vamos, é assim que a gente vai fez se algumas organizar. contas, né? Isso, algumas contas, mas mesmo assim ainda não tinha tudo que a gente viu que precisaria, mas a gente se organizou em objetivos e metas através de trabalho. A gente já tinha E você a já tinha o corretora, Mateus. já tinha o Matheus. E o Léo também. E o Léo E o também Léo também. pequenininho. Ah, Não, já tinha- aí em Não, 2014, sim, já. Quando nós fomos, já tinha, né? Ah, Porque o sim, Léo já nasceu em tinha um ano. 2013. É que o planejamento foi um pouco antes, né? E aí, por que que nós fomos com o Léo tão pequenininho? Sabe, O Matheus tinha, culpa de para deixar mãe? claro para todos, quanto que tinha o Matheus e quanto que tinha o Léo? Os dois. Quando nós fomos em 2014, o Matheus tinha 6 e o Léo tinha 1. Eles têm essa diferença de idade. Mas quando nasceu o planejamento, eu ainda não estava nem grávida do Léo. Ah, E aí eu já tinha essa intenção de levar o Matheus. E quando a gente fala de mãe tem sempre culpa, sente sempre culpa, né? Eu engravidei do Léo e aí, teoricamente, a viagem não ia acontecer naquele momento mais pro Matheus. sim. Falei, não, nós vamos. Aí eu conversei com a Joyce, Aham. foi onde nasceu Teve esse, que ajustar, né? esse roteiro aqui. Você que eu trouxe até o trouxe roteiro, o roteiro de Mona. Meu Deus, 2014. vocês guardaram o roteiro. Posso Isso aqui é ver? uma relíquia Olha, nossa. Gente, isso daqui, você que é Magic Maker e já fez o Magic Maker, eu ensino como que eu fazia esse roteiro lá nos primórdios para os meus primeiros clientes. E eu fiz esse para a família Fondello, ó, que é a Mônica A a Mona. Mona e o Lucas. Ó, o roteiro que a gente fez para eles. Nossa, que gostoso ver isso, saber que vocês guardaram esse Que roteiro. carinho isso. E a gente Sim. ensina a fazer. Lógico que hoje em dia tem muito mais tecnologia. Tem Sim, Canva, claro. tem aplicativos, mas na época onde tudo era mato, E era vocês assim. levaram pro parque? Sim, nós levamos para o parque. E por que que eu acho que isso aqui foi muito valioso nessa fase? Porque a gente não conhecia Orlando, a gente sabia que seria um Com criança desafio. Eu tinha um pequena. filho de 1 ano, uma criança pequena também. Então, isso E aqui. foi sua sogra E também. foi minha Minha sogra, É. então a gente tinha uma pessoa mais velha junto. Várias idades na mesma várias viagem. Como cuidar de idades, tudo isso isso, num ambiente com- que você não conhece. Exato, num E ambiente. ainda conseguir aproveitar. E a gente sempre brinca que esse planejamento, esse roteiro planejado por alguém que conhece, que é da área, ele te elimina a perda de tempo em dólar, né? Porque você perdido lá, você tá perdendo tempo, e o É um tempo lá em save, né, que você dólar, acaba né? fazendo, né? Exato. Então, assim, esse roteiro, ele hoje, a cada viagem que nós fizemos, e depois a gente conta várias viagens nasceram a partir dessa, ela já foi se transformando, mas esse roteiro aqui deu base para tudo isso. Então, até hoje. Tava o fundamento aí, vamos dizer, E até né? hoje, embora a gente não siga o roteiro propriamente dito, porque já mudaram as idades, nós já mudamos com Sim. o tempo, tem muitas dicas. Dicas, assim, imprescindíveis para quem vai pela primeira vez. Aham. Então, assim, eu guardo isso aqui com todo. Isso aqui eu vou fico guardar feliz, pra eu tô vida. emocionada, Demais, fico demais, emocionada de saber que Foi uma vocês viagem mágica. guardaram. Que bom. E deu tudo certo a viagem? Fala um pouquinho pra gente, como foi a primeira experiência? O que Teve perrengue. Teve, eu acho que Você vê que eles teve já a tocam parte- um Eles pouco, já né? querem Sabem saber os algumas perrengues. coisas. Porque a primeira vez também a gente sabe que é tudo descoberta, Nossa, né? Sim.
Mas como que foi tanto a parte do encantamento, mas também os perrengues que vocês tiveram que passar? Como que conta um pouquinho isso? Eu acho que aí tem muito a questão do sonho, né? De estar realizando um sonho. E Mas como não era o teu sonho até não era então. meu sonho até então. Mas Você tava começou- frio, você tava frio, vamos dizer assim. Eu estava disposto, obviamente, a me entregar para aquela viagem, justamente por ser uma viagem que a gente não saberia quando faria novamente, com a nossa família, com a minha mãe. Mas você Então- estava mais pelas crianças ou não? Assim, você já estava com o coração um pouquinho mais amolecido antes de Sim, ir? sim, Tá, eu acho que então durante todo o processo aconteceu isso. E principalmente a viagem, eu diria que ela começou quando você nos enviou a caixa. Era sobre E isso. ali a Eu gente ia falar, começa deixa eu a Porque falar. chegava uma caixa Pra mágica. mim, uma caixa nova. até Mandava uma então- caixa. Até Sim. então Com era todos pelas os crianças. ingressos, com E tudo. em mim, o encantamento aconteceu. Olha, até me emociona. Aham. Pra mim, o encantamento aconteceu quando eu abri aquela caixa. Aí eu entendi, olha, me arrepia, gente. Eu entendi que o encantamento poderia ser pra mim também, né? Aquela coisa de mãe, né? A gente faz sempre pelo Pelo filho. pelo outro. E aí eu falei, opa, tem alguma coisa esquisita Aham. aqui. Porque chegou uma caixa que eu não esperava, Sim. né? Eu esperava receber o material Da viagem. da viagem, Uhum. ponto, né? Olha, tá aqui, é isso, é Os passagem, vouchers, blá, blá. isso aqui. Vem a Joyce com aquela caixa linda, com esse roteiro, com as tags os crachás dos meninos, né? Aquela Aham. coisa, Personalizado. mãe querer com medo de perder filho Os no nomezinhos parque, os deles. nomezinhos deles. Tag, meu filho fazia aniversário ali perto, tagzinha de... Então a magia já É, começou ali. já Começou- começou ali começou a ali. viagem. Ah, Ali legal. começou a viagem. Que legal uma isso, que programação, legal um isso. calendário que a gente Vocês colocou. abriram juntos essa caixa ou Abrimos. não? Abrimos juntos para mostrar pro Matheus na época, né? Porque o Léo Sim. ainda não via. E o Matheus colocou no quarto dele um A cronograma contagem com a regressiva. contagem regressiva. Então era diário, E ele acho que fazia curtia faltam isso, uns o 15 Matheus? dias. Cada dia. Cada dia. Então Cada a dia ansiedade marcado. dele foi sendo Nossa. administrada Ele com foi aquela. marcando Foi lá. marcando. Que bonitinho. Para ele entender quando estava chegando. Aham. Então foi assim, mágico. A magia começou ali. ali. E essa foi uma grande surpresa para mim. Eu não esperava. Ah, Foi Olha muito isso. legal porque quando a gente comentou com alguns amigos que nós faríamos essa viagem, um amigo do prédio falou: eu vou também. aham. E comprou as coisas dele e a Joyce fez um roteiro personalizado para a família dele. Por quê? Porque ele tem uma filha menina. Ah, é verdade. Bom, e aí, no final das contas, esse também chamou um outro amigo. No final eram 4 famílias indo, Juntas. viajando junto. Aham. Eu te diria, Paulo, viajando para o mesmo destino, no mesmo período. Sim. Porque a gente conversou antes e era Cada um a ia primeira fazer o de seu. muitas, de Sim. todas as famílias, era praticamente, acho que só um deles tinha ido uma vez. A gente falou: olha, vamos juntos, estaremos no mesmo lugar, mas cada um vai fazer a sua viagem. Sua programação. Então eu tenho filhos meninos, eu não quero ver princesas, você tem filha menina, você quer ver princesas, você vai à esquerda, eu vou à direita. Então nos encontramos diversas vezes lá, né? Aham. Almoçávamos junto, íamos para os parques juntos, mas cada um com a sua programação. Legal. Então isso é E muito funcionou legal. bem. Super bem. Gente, isso é uma dica muito Super bem. importante, porque a gente, como agente de viagem e também como profissional do meio de Orlando, a gente vê muitos casos de amigos, de amizades Não dá de certo anos quando vai e que tudo vão junto. viajar e voltam brigados. Por quê? Porque cada um tem uma expectativa, cada um tem quer uma experiência diferente e afinal de contas você está Sim. pagando em dólar para estar Exato. lá. Mas Lembra que a foi gente uma- falou de Sim. planejamento? Exato. Isso Exato, envolve é o planejamento, de Mas foi sentar mas e foi falar. maturidade de vocês Exato. também. Não, de Sim. todos Tomar sentarem essa e falar: decisão, tá né? todo mundo É. assim? Tá. Então assim, amanhã E tá nós vamos, tudo bem, né? nós Tá vamos tudo sair às bem. 8h30 pro parque tal. Dava 8h30, tinha 2 famílias, 2 ainda não tinham descido, as 2 iam. Uhum. E sem problema Não algum. tinha estresse. Porque Nem carro nós pegamos nem juntos. carros juntos. Então, Nem justamente. carro, porque cada um teria a liberdade de fazer o que quisesse, na hora que Sim. quisesse. Então, era bacana, porque ainda mais a primeira viagem, tem os que vão querer sair do parque, mesmo cansados, né? Vai querer fazer compra ainda. Os inimigos do fim, que a gente Os inimigos chama. do fim, É. exato. Então, assim, cada um tinha liberdade, várias vezes fomos juntos até. Uhum. Mas muitas vezes cada um ia para um canto mesmo e tava tudo bem. E chegava depois no hotel ou no dia seguinte, café da manhã, cada um contava suas histórias do dia anterior e Que a legal, risada que acontecia. legal. Então foi maravilhosa a viagem, Ô, né? Mona, e o Léo, ele era bem pequenininho, tinha 1 ano, né? Bem pequenininho. Você, se você puder falar um pouquinho para as mães que têm filhinhos pequenos, né? Vale a pena? É porque as pessoas, elas ficam na dúvida se vale a pena, mas ele não vai lembrar, ele é tão pequenininho, né? Que ele não vai ter essa experiência depois no futuro. Você acha que, mesmo assim, vale a pena ir uma criança pequenininha
para Disney? Eu acho que depende muito do estilo da família. Para mim, para o estilo da nossa família, eu não penso em outra forma de fazer. Foi maravilhoso, o roteiro veio muito adequado e pertinente à família, às idades. Então, eu tinha falado para Joyce, porque eu tenho um marido acelerado, eu tinha falado para ela, Joyce, eu queria fazer um passeio gostoso, por mais que o seu roteiro já vai nos ajudar a ter mais produtividade, digamos assim, né? A não perder muito tempo. Eu queria muito que fosse algo gostoso, Leve, curtir, né? exato. Porque eu tinha uma criança de 1 ano, eu não sabia como seria, né? Ter o E apoio ele da minha mãe curtiu- também foi bem legal. E ele, Ah, eu ia falar isso, bacana. e ele curtiu bastante. Mas esse apoio, né, que acabou acontecendo, Ajudou a vocês curtirem também. Pra ir nas isso. atrações, A minha o Child sogra, ela não Swap, toda ia aquela em questão. alguns brinquedos, então ela também nos apoiou, amou, né? Eu vou contar Agora- algumas histórias dela também, Ela como também uma outra curtiu? visão, né? Mas ela amou, Legal. curtiu E tá demais. com os 2 netos ali. Eu lembro que teve um caso do Léo com o ursinho Pooh. Não teve Não, uma e- história? Isso, eu ia comentar isso. No Catch in the Hatch. Ah, The No- Cat in the atração, Hat, no Catch in the tá. Hatch. O que Isso, houve? olha que interessante, porque ele tinha 1 ano e ele não conseguia ir em várias atrações. Então a gente também ia nas atrações voltadas para ele. E a alegria que ele teve com 1 ano no Catch in the Hatch foi algo fora de série. Inesquecível Uau. pra Inesquecível gente. para nós 5 É. no dia. A E o- excitação A dele. excitação de curtir, da magia, né? Daquilo tudo. Ele acho que chegou a pular dentro do carrinho Ele e ficava ficar de em pé, pé. que o carrinho parou. Tomamos E bronca. levamos bronca, porque Bronquinha, não podia foi ficar uma em pé, da- mas uma ele das. pulava de um jeito com o que ele estava vendo, que a gente, né, a gente gosta de se emocionar. A gente falou, era isso que a gente queria ver, né? Valeu a viagem. Valeu a E viagem. o que a gente falou de Brilha os conexões, olhos olha até, que né? interessante, das outras, né, 5 vezes que nós fomos, no total fomos 6, não teve uma vez que nós não fomos no Cat in the Hat, mais de uma vez. Então a gente passa na frente, Ou seja, marcou. a gente né? entra. Marcou. A Porque gente não vai é- lá sem passar por esse Então, a brinquedo. última vez que nós fomos em 2022, né, o Matheus já com 16 anos, o Léo com 10, tinha uma família também de amigos da namorada do Matheus, e a gente fazia todo mundo entrar Vamos junto e no vamos Cat in the junto Vamos aqui. curtir. A gente riu, E porque a gente falou, revive- acho que eles pensaram, o que nós estamos fazendo nesse brinquedo, né? Mas a gente só faltou chorar. Mas tem a conexão. E a né? gente Uma revive. conexão ali, né? A gente revive o momento Aham. de quando ele tinha Legal. 1 ano. E vocês Olha contam isso, essa história né? pro Léo? Conta. Ele gosta de Ele gosta de Ele curte, acha, eu acho que ele não sabe nem o porquê, mas ele gosta. No momento Mas é a gente- importante. Você sabe que, engraçado que a gente falou aí de um magical moment, né? Sim, magical Que moment. não aconteceu na Disney, e sim na Verdade. Universal. Olha isso. Olha só É. que curioso. Exato. Olha aí, Renato. É. Aliás, o parque, a gente gosta de falar Disney como um todo, mas a gente fala Orlando, né? Mas é que a gente acaba falando Disney, mas assim, o parque que eles mais gostam e que mais se identificaram são os da Universal. É. E olha que tá vindo o Epic aí. Ah, Estamos lá já tá. ansiosos para Já conhecer. temos Estamos que sendo fazer cobrados um diariamente. novo planejamento. Eles cobram. Mas Que cobram. está incrível. Eu tive a oportunidade de visitar antes da inauguração. Fui o quê? Fala um pouquinho para 2 semanas atrás. Qual a Nem foi, experiência? Dia 2 de abril. 2 Qual que semanas foi sua atrás. experiência no Epic? Impressionante, assim. A Universal elevou a barra Ah, absurdamente É aquela lá coisa em futurista, cima. né? O Paulo já quer anotar meu número do cartão? É mesmo? E a área do Harry Potter, como que tá? Incrível, assim, mas a riqueza em detalhes que a gente sempre via na concorrência, a Universal, mas ela assim, ela quebrou todos os recordes. Legal. Vocês vão amar. Já se preparem então Estamos para ansiosos. 2026, É. porque está sensacional. Tem muita montanha-russa, mas tem muita coisa familiar. Então, Legal. dá para a família toda curtir juntas. Tem algumas que são mais radicais. E assim, cada mundo, porque eles chamam de mundos, tá muito imersivo. Então, quando você entra no mundo, parece que só existe aquilo. É Aquele um mundo. parque. Cada mundo é um parque diferente. Mas num dia dá pra curtir ele todo? Olha, eu colocaria 2 dias. Como o ano que vem a gente vai ter o All Park Tickets, que é o novo ticket da Universal, que você pode ir por 14 dias ilimitados em todos os parques, aí é o meu conselho para eles. Essa é uma pra dica para o vocês. pessoal também. Vale muito a pena O esse Explorer, ingresso. Esse né? ingresso que hoje é o Explorer, Hoje né? tem Que um foi o que Explorer, vocês então, compraram. 14 É. dias, né? É o que a gente sempre faz, a gente gosta de ficar hospedado na Universal, até por isso, então... Essa foi uma das mudanças que nós fizemos, que você fala isso desde o início, Sim. e na primeira viagem nós não fizemos. Até por uma questão de custo na época, eu falei Claro. que a gente ainda não estava preparado para a viagem toda, a gente acabou fazendo uma opção de um hotel fora.
Óbvio, né? Se por uma questão financeira não for Sim. possível, mas a gente entendeu claramente, As lembramos de vantagens. você, As vantagens. as vantagens de estar lá dentro. O fato de, às vezes, por exemplo, como a Mona Lisa falou, eu sou um pouquinho acelerado e as crianças também, da gente ir pro parque antes de abrir. E ficar na Aham. fila esperando. E ela falou, olha, eu vou vou mais 10 tarde. Na horas da segunda manhã. semana, eu já não quero mais estar no pique deles. Aham. Porque, assim, o Você se pique dividiu, deles... então. O pique deles, muitas vezes, assim, 10 vezes a mesma montanha-russa. É nesse a gente nível. gosta de sair e eu entrar de brinco que são novo. minhas 3 crianças, né? Minhas 3 crianças, elas são assim. Aham. O líder dos escoteiros é o Lucas. E aí tem dia que eu já aprendi Ou seja, eles curtem ao máximo Isso, mesmo. e aí na segunda semana, normalmente a gente vai ficar lá 2 semanas, eu já aprendi a apreciar o parque. Já dá aquela desacelerada. Na segunda semana eu quero escutar aquela música, eu quero andar, Tomar um caminhar, sorvete ir, tranquila. sentar ali, olhar aquele lago. Eu já aprendi a fazer outras coisas ali que pra mim hoje já são deliciosas. Então eu já me reservo esse direito na segunda semana e curtir isso. Então ficar dentro do complexo pra gente é muito valioso nesse E o sentido. ingresso de 14 dias, porque aí você pode ir, entrar em Sim. 2 atrações, sair, voltar. Voltar. Olha aí, Às já vezes tá a indo gente- só no final da tarde, por exemplo, um dia de vamos jantar no City Walk. Ah, não, antes vamos na Hulk uma vez. Porque não tem aquela cobrança, né? Tipo, meu Deus, eu paguei, eu tenho que estar aqui o dia inteiro. Isso. Porque se você vai, mas eu quero sair 2 da tarde pra almoçar fora Fora. e na Ross, que eu sei que o Lucas ama a Eu Ross, gosto. né? O Lucas é dos meus. Então, se você pagou um dia de ingresso, você fala, não vou sair. Eu vou ficar aqui até o final, porque um dia de ingresso custa caro. Exatamente. Mas quando você tem os 14 dias, você fica mais leve. Tipo, hoje eu A vou, viagem, faço sim. 2, 3 atrações, saio, vou fazer outra coisa, amanhã eu volto. Posso voltar amanhã, depois de amanhã, né? Tem E às essa vezes você flexibilidade. volta das compras, aí você tá lá às 6 da tarde. Dá tempo, eles vão lá, Vão corre, lá, faz é. 2, 3 brinquedos, voltam. Então, Uhum. fica uma E viagem o transfer aí, né? gostosa. Por estar E o hospedado. trânsito, Isso que aí é você não usa sensacional. carro nesse Que era momento, exatamente né? isso. Então, o ônibus vai, sai, te leva, tipo, então assim, não tem um problema. O Matheus já nas últimas vezes tinha vezes que ele ia só ele e a Assim, namorada. aham. E não Ou tem ele problema com o algum. primo, Ou né, ele que e o ele foi com Felipe, o que também numa das primo. viagens, legal nosso isso. sobrinho também foi. Não, e o Facilita. bacana disso foi que a Mona falou de que você curtia também os seus passeios. E eu acho que, assim, às vezes as famílias têm dificuldade de como todos podem aproveitar curtir. a viagem da Exato. sua maneira, Isso. né? Você tem um ali que às vezes não gosta de montanha-russa, você tem gente que gosta de fazer passeios mais extra-parque, e tem pessoas que gostam de montanha-russa. Como conseguir Conciliar conciliar tudo isso dentro isso. da mesma família, Sem dar todos briga. diferentes, É, e todo mundo curtindo? sim. Mas se houver tempo, Paulo, é legal também reforçar que vale todos se abrirem para as experiências, né? É como ela disse, Sim, são verdade. três homens, então a gente queria herói, né? Depois montanha-russa, na primeira vez que a gente viajou, a gente não foi em montanha-russa, Você porque não eu foi tinha em um certo montanha-russa? Você receio. tinha medo, Lucas? Eu tinha um receio, sabe? Ah, Falar, Tinha "Por que que eu vou medo, nisso?" sim, eu Ah. vou dedar aqui, porque tinha Bom, medo, sim. E o que fez você mudar Não, nas outras? Na primeira vez Como nós que fomos foi esse processo enganados. de evolução, vamos É. dizer assim, de aproveitar melhor as Em experiências? 2014 nós fomos enganados, né? Que esse amigo que viajou com a gente quando a gente estava Por no que enganado, você no disse? Animal Kingdom, que é o Everest, né? Ah, sim. Ele falou, Por um vamos nessa amigo. daqui, é tranquilo. A gente falou, vamos, ele tá falando, né? Bom, a Mona Lisa xingou do início ao fim o carrinho A hora que ele. aquele carrinho Porque voltou, eu queria matar Aquilo ele. pra gente já era muita adrenalina naquele Já era Aquilo ali, punk pra ali. mim, já era... E acho que no penúltimo dia nós fomos no SeaWorld. E aí esses mesmos amigos, vamos na Manta. Aí você já tava naquela último dia, acho que eu vou. E o Matheus não passou por 1 centímetro na época da Era um viagem. dedo assim, Um ó. dedo. Eles não deixaram o E ele Matheus entrar. Ele ficou chateado? bravo, Ficou né? chateado. Mas E nós nós aí, como fomos. pais, falamos, não, então nós vamos representar nosso filho, nós vamos. Não foi uma experiência tão agradável, né? Eu achei que a Mona Lisa tinha desmaiado ao terminar, porque ela estava largada assim no carrinho. Não se mexia. Eu Eu não tossia, desmaiei, que parecia eu que eu acho. ia... né? Mas, bom, passou. Se mantiveram ali. Deu Depois, na segunda Mas vez que nós decisão fomos... tomada pra nenhuma montanha-russa mais até o final da não iriam viagem. mais. Não Não iriam fomos mais mesmo. Mas aí na segunda viagem que nós fizemos, que o nosso sobrinho Felipe foi junto, ele é um pouquinho mais velho que o Matheus, e eles queriam ir em montanha-russa já. E aí ele já podia ir, já tinha podiam, altura. Sim. Aí eles Convenceram iam a e Mona vocês Lisa não iam. convenceram a Mona Lisa a ir na Hulk. Eu falei, deixa que eu fico com o Léo, tá tudo bem. Segura as mochilas, Segura as né? mochilas. Eu É fui o- primeiro. a gente chama ó, do lá, tio ó, das eu fui mais mochilas. Tio das corajosa. mochilas. Eles foram, ela voltou fascinada. Eu olhei, falei, Eu amo a Hulk. eu preciso adoro. da Eu Hulk. acho maravilhosa, aquilo assim, é parece uma nave maravilhosa. espacial, demais. é uma É delícia, suave, é é gostoso. suave. é. Aí os meninos falaram, não, vamos na Rocket também. E a Mona Lisa falou, não, eu vou ficar com o Léo, vai com eles.
Falei, bom, vou acompanhá-los, que na Rapt eu não Só vou. até lá. E aí já viu aquela brincadeira de pai, sobrinho e filho, né? Nós somos muito ligados. E na fila, você não vai, tio, você não vai, pai, tá com medinho, né? Amarelando. Amarelou, né? E aí eu falei, Foi pô, eu mexendo sou o homem no aqui da ego, relação, exatamente. eu sou o pai. Eu vou. Exatamente. E fui. E aí virou uma loucura, porque Aí é ficou isso. viciado. Ficou na adrenalina. Aí acho que a dopamina foi lá em cima, por isso acelera. Falei, acho que é disso que eu preciso pra vida. E aí a gente começou aí E hoje vai a família toda, então. vai a família Agora, toda, várias vezes. Aí a crescente das montanhas russas. Tinha o Léo, que é o Verdade. menor, que não tinha tamanho. Então, todas essas ele sempre não viagens, ia. isso, nós fizemos todo o caminho com ele para ele alcançar o tamanho. Uhum. Então, teve uma das montanhas russas, a Space Space Mountain, Mountain, foi a o primeira Magical Moment. montanha, Isso foi é a legal primeira falar. montanha Magical russa Moment, que ele né? foi, que foi assim, que era onde ele ia ver se tinha se naquela viagem, Se ele aquele já ano, se tinha já tinha. alcançado a Foi altura. uma festa junto com o Um funcionário cast da... member. Foi uma Eles festa, eles vibraram, juntos, assim, que ele ele ficou- conseguiria entrar. Caraca, E aí legal. foi, e aí, né, alcançou o E tamanho. ele felizão, né, imagina. Felizão. Vocês Que me hoje vai em lembraram todas de um caso interessante? Eu ano passado eu fiz o Disney Institute, né? Estive lá na Disney, participei do Disney Institute. Eu aprendi uma maneira de encantar da Disney, porque a Disney, tudo que ela faz, ela encanta, mas sempre tem o viés comercial por trás. É que eles fazem com que a gente não perceba isso, mas existe. E não sei se vocês sabiam, e eu também não sabia, aprendi no ano passado, quando uma criança vai numa atração e ela não tem altura, a Disney dá para ela, o cast member dá para ela um certificado dizendo, olha, você ainda não tem altura, porque fica aquele constrangimento, aquela Sim. decepção da criança que Sim. queria ir. Então a Disney fala, olha, você não tem altura ainda para ir, mas não se preocupa. E tá aqui um certificado que quando você tiver a altura necessária para vir nessa atração, você vai entrar aqui com a sua família, com este card, com esse certificado, sem pegar fila nenhuma. Olha, Legal. Enquanto Olha, isso, que legal. toma Eu não aqui sabia disso. toma aqui um adesivo, toma aqui eles dão adesivos, dão algumas coisas assim, mas agora você pode ir em tal atração. Essa atração você vai conseguir se divertir e tudo mais. Então dá Eles aquela tiram o minimizada, foco, tira o isso, foco, é muito né, da Aquele legal. criança. estresse que gerou, Sim. né? Exatamente. E o que Você que contando faz? isso que vai acontecer só os pais, que antes falavam, não, você não tem altura, agora vai ter fila com os Vai ter. pequenininhos. tudo. Mas o que acontece? No ano seguinte, o pai e a mãe falam assim, agora a gente vai ter que levar De ele. novo. Ou Olha que seja, gancho. olha o gancho do E o LTV, gancho aumentando o próximo, LTV, é o verdade. lifetime value da Disney, né? Exato. Fazendo que agora eu vou ter que E usar ainda esse encantando, certificado. né? Encantando. Bom encantamento. É perfeito, assim, é estratégia de Perfeito, gênio, perfeito. né? Verdade. Perfeito. E a criança Entendi. vai esperar, né? E vai cobrar. É. E o pai vai ter que cumprir. Agora eu tenho que ir, porque agora eu tenho Em altura. casa a gente já ouve. Ele falou ontem pro Lucas, né? Um deles, o Matheus, né? Já tá na hora, né? Todas as vezes que a gente viaja, então- não, quando a gente volta, a gente fala, ó, vamos conhecer outro lugar, né? Logo que você volta. Aí passa 3 meses, 4 meses, a gente fala, e a viagem do próximo? Aí um começa a olhar pro outro. O Epic tá Vamos aí. pro Orlando? Vocês E já o pior, Sempre tem uma coisa sempre uma coisa nova. nova. Sempre. Vocês já foram quantas Mas vezes? o, 6 Lu- vezes. o 6 Lucas, vezes. ele 6 vezes, a primeira em 2014 e a última em 2022. Então faz pouco tempo. Foi num vocês intervalo muito curto, a gente foi Uhum. algumas vezes. A gente atende o Lucas esses anos todos, né? E eu conheço um pouco da história, né? Sempre ele começa, então, vai aí pra gente Cancún. É verdade. É verdade. Começa com, vamos fazer uma coisa É diferente esse sempre ano. Sempre assim. assim. É Aí ele sempre assim. começa, planeja, vê os valores, vê hotel all inclusive, vê de tudo. E no final, Paulo, a gente vai que é Orlando. A frase, Não dá. em casa, a frase é mais ou menos assim, mas se for esse valor, compensa aí. mais, Olha isso, é sempre Uhum. em comparação a Orlando. Você falou que o nosso hobby é passar em família, e realmente é o que a gente gosta. E eu tenho um hobby que é cotar Orlando. A cada 15 dias, Você pelo tá menos, fazendo na uma minha cotação. vida, eu Você olho compra. pra ver os preços. Será que dá pra ir em janeiro? Em julho? Como será que estão os preços? Antes eu pedia pro Paulo, hoje eu já olho e falo, não seja tão cara de pau. A cada 15 dias, Paulo, como que estão os preços agora? Hoje eu já olho Aham. Tanto e que aí a gente vai tanto que a direcionando. gente tem um case aqui, né, de vocês, que eu conto até para algumas pessoas isso, que eles decidiram
o Lucas decidiu viajar no No dia. dia. A Como é gente... que foi essa Veja bem, uma experiência pra pessoa que fala gente? tanto de planejamento, Tanto de planejamento. como que é Como esse que isso é contraponto? antagônico? Como que Não, seria? eu acho que eu posso me contradizer aqui, mas eu acho que momentos também são valiosos. E aí, algumas coisas na vida têm que vir antes do planejamento. A gente não pode deixar de viver certas coisas por conta do planejamento. Mas isso tem um contexto. O nosso filho, o Matheus, hoje com 18 anos, ele começou a namorar e quando ele tinha 14 anos. E a Dudinha, a namorada dele, também com 14 anos. E aí, conversando com ela um dia em casa, nós vamos para Orlando. E depois vale a gente voltar um pouquinho, porque Sim. foi uma compra na pandemia que eu fiz com o apoio total do Paulo. Nós vamos em janeiro de 2022, pós-pandemia, e ela falou, eu vou comemorar meu aniversário de 15 anos lá também. Que o E Matheus também e em ela janeiro. fazem em janeiro. Então, Ou os dois seja, fariam 15 anos naquele janeiro. Uma de coincidência 22. que seria muito legal. Os pais dela são. A família dela é super legal. Eles têm um filho da idade do Léo, praticamente. Então, assim, cara, Celebrarem perfeito. juntos Vamos ali, né? juntos. Tudo combinado, tudo Tudo deu feito, certo. tudo combinado, cada um com a sua viagem. Passamos o Natal de dezembro, isso era início de janeiro, 2 de janeiro, que nós embarcaríamos, alguma coisa no sentido. Dia 25 de dezembro, o Matheus almoça com a gente, vai para casa deles, volta. Dia 26, 27, o Matheus fala: o pessoal na casa da Duda tá gripado. A gente, todo mundo para, se Já deu olha. aquele E era pânico. aquela fase que Da você tinha que Covid, fazer o tinha que fazer o exame teste e pra apresentar o Sim, teste. lembro, Você Bom, tinha que viajar com em PCR. Isso. Eles pegaram Covid. Todo no mundo. Natal, A os- família os toda quatro. dela. A casa toda. A gente Uau. falou pro Matheus, não vai fazer exame agora, vamos esperar um pouquinho mais, porque não tinha sintoma, a gente Ele vai fazer poderia exame estar um também, dia tá? antes Poderia de estar marcar, também. né? Mas não tinha como a gente mudar a nossa viagem. Bom, em Todo resumo, mundo em casa deu tudo rezando certo. pra ele não Vocês estavam estar, né? rezando Porque a gente todos já os tava dias. triste que eles não iriam. Sim. Falou, só falta o Matheus também ter pego. Aí a gente Bom, esperou. deu tudo certo, o Matheus não teve, fizemos a viagem de 15 dias. Foi diferente, né? O parque com máscara, um pouco Aham, daquela sim. questão, foi uma experiência diferente, mas deu tudo certo. Quando nós voltamos, a família da Duda reagendou a viagem para julho, né? Por 6 conta- meses depois. 6 né? meses depois por conta do Covid. E aí aquela coisa, de novo eles, né? Ela falava, tio, você queria tanto passar os meus 15 anos com o Matheus lá, o Matheus falava, a Mona Lisa. Bom, eu falava, não, né? A gente sabe que não é um investimento baixo. E a Mona Lisa falava, então decide a nossa viagem para julho. Só que eu não conseguia decidir. Ela dava sugestões, a gente conversava e não decidíamos nada. E ele enrolava o Enrolava. assunto e não, Passa e o não, tempo. Maio, Não fechava. junho, não fechava. passa Nossa, eu junho. já ia estar. Então, e o meu coração, né? Eu falei, gente, mas eu E não você é vou comprar super nenhum lugar. planejada, né, Isso. Mona? Aí ia pra Aí eu tava Aparecida do fechando Norte já, daqui a pouco. tava né? quase fechando o litoral. E eles sul. embarcavam 3 ou 4 de julho, eles foram. E a gente nada. E ela falava pra mim, Lucas, e aí? Eu falava, eu não sei, eu não Nenhum consigo. hotel Ele não fazenda, conseguia, era um nada. Eu não negócio. decidia. Ele não conseguia fechar, não me deixava fechar. Sabe assim, quando fica aquele Ficava impasse? travado ali, né? Não, eu tô vendo, eu tô acompanhando os valores de Orlando. E aí eu falei com o Paulo, Paulo, me ajuda, eu quero ir. Aí a gente Mas via alguns preços de passagem. Você tava... não conseguia decidir por quê? Porque você, dentro de você... Financeiramente não era uma decisão acertada porque eu tinha ido em janeiro. Porque ele Mas tinha você, 6 meses, do né? planejamento. você tinha... você tava querendo que Ir pra desse Orlando. certo Querendo que Orlando, desse tá? certo, querendo que desse certo. Então E- por isso que você tava eu tava- travado. Na Tipo, eu não verdade, quero ver Cancún, eu não Tava quero tentando ver achar Porto uma Seguro. oportunidade Eu vou esperar até o Era um último conflito limite. interno Entendi. que ele sabia que Entendi. não certo era a não era, viagem a né? fazer, mas Aham. o coração Porque tinha- queria porque tinha o fazer. financeiro da Sim. coisa. Também. Isso também. E aí eu lembro que um dia eu falei com você, eu falei, vê passagem, você falou pra mim, foi muito legal, que você falou assim, Lucas, faz o seguinte, olha você as passagens. Se você achar, compra. Porque era isso, eu falava, Paulo, e amanhã? E depois de amanhã pra ir viajar? Ele falou, Lucas, até eu te ligar pra reservar, já não vai Já ter mais. perdeu, Se você achar uma janela, Ele falou, vê vai. você e decide. E aí, 2, 3 dias depois deles já lá, né? E a gente vendo eles lá, eu acordei um dia 4:30 da manhã. Sabe aquele dia com insônia? Eu falei, quer saber? Eu vou trabalhar. Sei, peguei o computador, falei, vou olhar primeiro os preços das passagens. E aí eu falei, bom, se eu colocar um outro destino que não Orlando, colocar Tampa, talvez o preço esteja bom. E vou ver só a ida, depois eu me preocupo com a volta. Bom, Depois ver como é que volta. O importante é chegar lá. achei um voo ótimo, só que ele demorava 17 horas. Mas era Era um Miami, pinga-pinga. era São Paulo, Miami, Miami, Atlanta, Atlanta, Tampa. Tá. Falei, bom, o preço tá bom. Olhei a volta. Opa, tem um preço bom aqui. Respirei. Quando a Mona acordou, já tinha... E aí Quando começa eu acordei- aquela questão, né? Esse valor só está garantido nos próximos 7 minutos. Ai, nossa. que Foram delícia. 7 minutos impressionando me ali, impressionando. Eu falei, quer saber? Vou comprar. Comprei. emitiu. Emiti as passagens. Acordei ela,
Falei, Às ó, vem 4 cá. da manhã? É, Não. já era umas 6, isso. Isso no dia. Acordei no dia. Verdade, O voo era assim. o voo era às- 10 horas da noite, É, no mesmo era. dia. No mesmo E dia. era no mesmo dia. Eu não tô acreditando. Peraí, você comprou Sim. às 4 da manhã Pra ir no mesmo dia. às 10 Às da 10 da E manhã. aí 10 você da avisou noite. que horas, a Mona? Umas 6 horas da manhã, acordei ela, falei, vem Ele cá, me fiz acordou, uma Bora, matéria. bora. ele me acordou, é. Qual era a notícia? Vamos Eu lá. falei, ó, não, pra ela eu fui sincero, Foi eu falei, ó, direto. comprei, nós vamos hoje. Hoje. E Falei, vamos... você, Mona? Eu Qual foi? amei. Não, você não ficou assustada? Tipo, é hoje, Porque a agora? Mona é uma pessoa super planejada. Mas Como é que eu foi já pra tava, vocês? né? Eu já tava espremendo, falei, ó, vamos fechar. Ou é pra lá ou vamos fechar rápido pra outro lugar, porque vai acabar as férias daqui a pouco. Acorda, pega o passaporte, arruma as malas. Isso. Uba, uba, Isso. uba, ei. Como Vamos ele fazer. já tava com esse papo, eu já sabia que passaporte, visto, Tava tava tudo tudo ok. em ordem, então Minha tava sogra tudo estava em certo. casa, por coincidência, ela tinha dormido lá, acordei ela, falei, sogrinha, preciso de uma ajuda, fica aqui os próximos 13 dias. E o cachorro? Então, minha porque tava sogra. com o cachorro. Falei, a senhora não sai de casa daqui. Acordamos Você as não volta crianças, mais. sentamos todos à mesa do café. Falei, bom, eu Falou. tenho uma notícia para vocês. E aí? Definimos nossa viagem, nós vamos viajar hoje. Aí eu tentei dar uma enganada, que era para Gramado, né? Não lembro o que eu falei. Segundos. Aí eu falei assim, eu falei, só que nós vamos hoje. Aí eles já me olharam estranho, né? Hoje? Uhum. Eu falei, hoje à noite. Aí eles olharam, eu falei, aí eu não aguentei, né? Já Achava que quase, era brincadeira. quase eu acho. chorando, Aí me o Lucas emocionando com de os novo, olhos com os olhos brilhando, que todos. ele chora sobre o Aham. assunto. Falei, nós vamos para Orlando. E aí os meninos, detalhe, os meninos não Eles não acreditavam, eles acreditavam, Eles ficavam não assim, acreditavam. Aham. ah, pai, vai, Fala, Conta tá bom. outra. É 1º de E- abril, né? O Léo falou, pai, você é louco. E assim, e aí começou uma loucura, porque a Mona Lisa tava com as costas ruins, teve que ir pro hospital para tomar uma injeção, para poder melhorar e Não conseguia conseguir a andar nos parques, viagem. né? Meu, tudo isso no mesmo mesmo dia. dia, E no arruma mesmo mala dia. de Arruma 4 mala. pessoas. Pensar em tudo, porque eu ia deixar, né? Minha mãe ia ficar lá, tinha que ver. Comida do cachorro, É, fraldinha do não, cachorro. Organizar tudo. E tinha que enfim. fechar hotel, parque, carro. Sei, peraí, Não, peraí. Só Você foi só a tinha passagem. passagem. Só Só passagem. Passagem. E aí entra o Paulo, meu amigo de longa data, que às vezes deve me xingar. Que eu liguei pro Paulo e falei, Paulo, tô te mandando Agora pro tá WhatsApp. contigo. O meu cartão de crédito é do dia tal ao dia tal, se vira. Eu quero ficar num hotel tal. E Cara, o que crédito que você vai tal. fazer? Eu não Parece sei. aquelas coisas de empretec. Sabe aquele Sim. negocinho? Ó, é assim, vocês têm que montar uma empresa em uma Foi semana, isso, se O vira. Paulo se virou. Eu lembro que no Ele voo, falava a gente tinha assim pra dúvida mim. sobre... A gente no avião, chegando em Miami, eu não sabia qual era a companhia do carro que o Ele Paulo tinha falava fechado assim pra mim, pra daqui a alugar pouco do eu carro. falo com o Paulo. E a gente indo. E aí o detalhe, a mala tinha que ser uma mala pequena de mão, porque ele queria descer em Miami. Como estratégia, eu pra falei, não vamos demorar A gente 17 pegar o horas. carro Você em não pode. Miami Tá. pra ir pra Orlando. Ela pra fica brava, eu falei, vamos ficar- descer na baldeação. Tá. Baldeação em Miami. Baldeação é ótimo, né? Na conexão em Miami. E já lá já pega o A carro. gente pega o carro e vai, Paulo, se vira. Aí o Paulo até falou, Lucas, não tem o dia do hotel que você quer no dia que você chega. Eu falei, não tem problema, depois a gente num outro hotel. Porque era ficamos um julho, dia. tava, alta Isso, era temporada. temporada, pro mesmo Gente, dia. é literalmente, vem que no caminho eu te explico. É Foi isso. isso. Mas eu vou te falar, Mas foi assim, uma a viagem confiança que eu tenho no Paulo me deu maravilhosa. tranquilidade para Sim. fazer isso. E aí o que a gente fala, só aí retomando, o combinado em janeiro era comemorar o aniversário da Duda na Cheesecake Factory. Aham. Né? Esse era o combinado. Ia ser o jantar O lá, jantar né? de aniversário dela. Aí a gente chegou em Miami e a Mona Lisa avisou a mãe da Duda. Estamos em Miami. Ela E ninguém Uau, sabia. ninguém sabia. A gente falou, vamos A gente não guardar avisou. até o máximo que a Aham. gente puder. A Cassandra... Ela tinha começado a chorar no telefone, já Mas foi, aí já ela inventou começou. uma desculpa porque eles tinham um parque agendado. Mudou tudo. Ela falou, eu não vou mais em parque então, arrumou Aham. briga com a família inteira. E aí falou, Mas não contou que não vocês estavam contou. lá. Não Falou, contou. vamos Nossa, nos encontrar às Aí ela 4 horas marcou- da tarde na Cheesecake Factory. Aí, Lá aí do ela Milênio. marcou Chegaram de meio- surpresa lá. Meio que pra ser como seria em janeiro, que ela Tá. queria ir lá, que ela gosta. Aí nós combinamos tudo, ela encontrou a gente, né, o Matheus, lá na... Como foi esse momento? A gente tem foi. vídeos disso, eles nos proíbem de divulgar. Eu tenho da minha visão, o Ricardo, o pai da Duda, do outro, Eles dos não dois se querem encontrando. E é a coisa mais linda do mundo, onde qualquer planejamento Imagina, não né? vale a pena. Então, Você aí- esquece aí- o planejamento para Tá viver vendo? esses momentos. Aí foram Que legal escolhas, isso, né, que legal de isso. viver aquele momento. A gente falou 15 anos, deles nunca mais, né? Exato. Tipo, então a gente foi uma loucura que a gente Foi. É topou por isso que a gente fazer. fala, a gente tem os dois extremos. A gente tem a ordem
e a gente tem o caos, né? Exato. E no meio disso tem o flow, que é você equilibrar. Mesclar tudo Então, Equilibrar, tem equilibrar. tem vezes que você tem que ter realmente toda a ordem, que é o planejamento, Sim. e às vezes você tem que ter o caos, que é a loucuragem. E exatamente. bora e Bora e vamos. vamos Foi uma viagem deliciosa, curtimos demais. Eles acabaram vindo embora um pouquinho antes que a gente ficou alguns dias a mais e foi delicioso. Foi Legal. Que Delicioso. maravilha. Foi Acho que uma A história. primeira e essa acho que foram, né, por ser a primeira e a última As que também, foram as que marcaram. mais marcaram nesses aspectos. Mas é o que vocês falaram, tivemos diversos momentos, né? Eu imagino. Mágicos, engraçados, de bagunça, teve de tudo um pouco Tá, mas nessas vocês estão viagens. falando de coisas incríveis, mas vocês fugiram do perrengue. Eu quero É saber. verdade, eles estão Como evitando, eles estão eles estão evitando. Você tenta entender, né? perrengue. Porque Conta o perrengue da primeira viagem, que eu acho que aí a gente tá tão novato lá que Sim. todo brasileiro não tem jeito. Vai ter no É. mínimo um perrengue, não tem jeito. a gente tem alguns da problema primeira, é que mas nós vamos, temos vamos direcioná-los, né? Eu acho que o primeiro foi o do carrinho, né? É. A gente super empolgado, a gente estava num hotel na International Drive para ir para um parque um dia, o Léo Bebê, como a gente falou, com um carrinho Carro de grande, carro né? Por grande. causa do carrinho. Bom, aí coloca as coisas, vamos pro Aqueles que parque, fecham. coloca tudo É no mochila, porta-mala. é A gente tinha mamadeira. carrinho de bebê, Carrinho. tinha Aham. várias malas, Bom. que aí é aquela coisa que a gente quer comprar, né, na Aham. primeira vez Ah, mas lá. isso vocês não estavam indo para um parque. Não, tava indo para um parque. tá, indo mas- pro Não, parque. isso agora sim, É. indo pro carro. Enchemos o carro, bom, entramos todos É no criança, carro. é sogra, vai todo Isso, mundo dentro do todo carro. mundo Tá. Saímos no meio, aí logo, né, já saímos na International Drive. O fechar era aquele Não, era automático, né, o Sim, fechado sim. Não tava... Ah, do sim. porta-mala. Bom, saímos Pegaram na o International De Drive. repente a gente ouve um barulho. Blá. Aí o Matheus Aí o fala, Matheus olha pra trás e fala: pai, o carrinho do Léo. Eu esqueci o porta-mala aberto do carro. E o carrinho caiu do porta-mala No meio no da meio da International International Drive. Drive. Meu Deus Os do carros céu. Carrinho brecando, cena de gigante, filme. né? cena de filme, gente. Os carros brecando, aquela coisa O barulho dos carros Mas que brincando. susto você tomou, toda. Um né? susto gigante. Tipo, Velozes e Furiosos. Aí alguém pega o carrinho, eu saio do carro pra Já pegar sai alguém. correndo Não sei pra se lá. saiu do carro, se era alguém que tava na via. Pega o carrinho, nós nos encontramos, passa Ficou um muito carro. distante o carrinho do carro. Uns 30 metros, 20 metros, tempo de parar. Passa um carro e grita: ainda bem que o bebê não tava, hein? Em português. Em Portugal. brasileiro. Brasileiro. Gente, Sempre do tem um céu. brasileiro, né? Esse foi o primeiro. Eu brinco que foi cena de eu dei um abraço no rapaz que pegou o carrinho, né? Voltei e seguimos. Tinha que ter filmado isso. Tinha lá que na- ter filmado. Não, isso é um perrengão, porque poderia dar um Não, acidente, poderia né? ter sido um Mas você acidente, vê, mas foi... mas você esqueceu aberto, Eu né? esqueci Que aberto. abriu. Não, Aham. eu esqueci Não, esqueci aberto. aberto. E ninguém viu, né? Não, Tava todo mundo todo mundo tão empolgado. empolgado que ninguém prestou atenção nisso. Aham. Nessa mesma viagem, tivemos um alarme de incêndio disparado por uma criança à noite no hotel. Todo mundo teve que descer de pijama. Ah, O Esses são hotel sim, inteiro. só Aí perrengues, descobriram que era mas- uma criança que tinha quebrado o vidrinho do... Olha lá, mas não disparado, foi ó. nenhuma das suas crianças. Não. Chegou aí bombeiro. Mas aquela o legal de história. ouvir essas histórias é ver que o Lucas, né, no início, estava reticente para fazer a Sim. viagem, né? Sim. E depois ele se tornou um apaixonado. Total. Vocês se tornaram apaixonados Sim. por Orlando. Totalmente. Não, aí né? começaram a E- acontecer coisas desse tipo. O Lucas se apaixonando. Nessa primeira viagem, a gente estava num dos parques e tinha o brinquedo do Da Universal. Transformers, na Universal, e tinha o brinquedo dos Transformers. E para o Matheus, aquela época ainda não era. Para ele, os Ele Transformers tinha não era 6 uma anos, coisa. não tinha Não uma era ligação uma ali. ligação afetiva. Ah, vamos no Transformers. Eu olho para trás, o Lucas brigando com o Matheus, eu descobri o que Discutindo era porque ali. o Matheus não queria ir. Aí, ok, entramos pro parque, passamos o dia todo. Tranquilo. Quando a gente tá saindo, faltavam uns 10 minutos para fechar o parque. Novamente, passando pela mesma rua, assim, de saída, eu olho o Lucas brigando de novo com o Matheus, porque tem que ir, porque não sei o quê, porque é importante, para aproveitar, tal. Falei, Lucas, mas então vai você. Na hora que eu falei isso, parece que até ali é como se ele não tivesse se dando direito. Você de liberou ele, curtir. né? Você liberou como ele se- para curtir ali. É como se fosse só o filho, ele pudesse curtir só através do filho. Certo. Aí, na hora eu falei, mas então vai você, curte, né, se você quer tanto. Gente, Ali era o menino a minha Lucas, né? sogra, a Era o mãe menino dele, Lucas indo pro Transformers. ela nunca acabou corri de 400 metros falar tão sobre rápido, isso. né? Ele correu pra conseguir entrar, porque Eu fui o faltavam os último. 10 minutos. A hora ele que eu foi entrei, o o Porque cara ia era o fechar. último. Ah, Isso, e tá. ele tava nervoso, agitado. Quando a gente olha ele voltando, isso foi eu com a minha sogra E a rindo, porque felicidade nem ela deles? acreditou no que ela tava vendo. A calma e a felicidade Não. dele voltando, ele se Que transformou. legal, isso, que Olha, legal. o Transformers literalmente Transformou. transformou ali o
legal. Lucas se encantou, e aí eu falo que entrou na veia, no sangue, e aí Então essa é uma Ele atração que ama- também tem um Também, eu significado sempre para gosto, você. sempre gosto de ir. Tem um sempre match gosto de ali ir. também, né? Essa Que ele atração. relembra esse Depois a momento. gente volta nos perrengues. Numa parte também, pra mim, foi uma coisa que eu me lembro muito, é o Fantasmic. Ah, que vocês gostam também- de show? Vocês vão? Vocês ficam até o Sim, final vocês ficam até o dos final. shows, Sim, tá? Sim, a gente sempre fica até o final. E a primeira vez ali no Fantasmic, vendo aquilo, vendo meus filhos, eu não sei, assim, acabou o show, eu chorava. Me emociona. Aham. Não, mas o Fantasmic bate num demais, lugar, é né? demais. E era o último dia. Era o último dia, Ah, assim, o vocês último foram parque. no último. Fomos no Né? E último eu não dia. sabia, e no meu pensamento ali era assim, será que eu vou ter oportunidade de fazer isso de novo? Vocês E ele quatro fica juntos realmente ali, emocionado. Isso vem na tua Eu memória, revivo né? aquele momento. E todas as vezes que a gente vai, é a mesma legal. coisa. Que legal, que legal. E eles vibram juntos também, os meninos, Sim. é isso? Muito, muito. Tanto É que bonito de ver. eles, o Matheus, que é o mais velho, né? Acho que pelo entendimento das Aham. fases, ter participado claramente, lembra desde a primeira viagem, ele fala que é o nosso lugar, assim, de viagem. Ele fala, não, lá sempre vai ser a nossa família, assim, porque é realmente um lugar que a gente se conecta muito, que a gente brinca junto. Então, eu brinco deles virarem crianças, que eu fico com 3 meninos, né? Aham. Mas assim, eu também, a gente entra numa brincadeira ali gostosa que tá todo mundo curtindo e isso conecta muito, né? Vocês são Curtindo as daqueles que mesmas veem o coisas. personagem, quer abraçar, quer tirar foto. Sim. É, A gente mas- faz tudo que tem que ser feito. Não, Aham. mas com foto mais ou menos, porque é duro com essa molecada. Aham. Porque eles não querem muito Parar. foto, Porque eles querem não querem aproveitar as parar. atrações, né? Eu fui Não. conseguir num show da Frozen. Na terceira viagem, porque eles não Só na deixam. terceira? Porque Ela assim, queria eles e a gente querem não ir. deixava. Não deixava é assim, É, vamos daqui a vamos no pouco. outro. Isso Aham. sempre E aí vai passava. passando. Não é não deixar, Sim, não, não vai, vai. né? Mas no sentido de, vamos ali, e aí passa, porque eu também não fico batendo na tecla, tal, aí de repente você fala, não fui. Na terceira vez eu falei, não, dessa Agora vez eu eu vou. vou ver uma princesa. Aham. Aí, nossa, o show, mas aí foi encantador, E aí a né? dica que fica, hoje nós vamos e cantamos. Ah, fica né? Fazemos questão de todas Olha as aí. vezes. E quando cai a neve, Ai, também gente, se que canta. coisa linda. A gente Então, assim, vive. é tudo muito Mas encantador, eu digo né? assim, vocês são daqueles que se tem o pateta lá pra tirar foto, você tá lá, Sim. abraça, Sim, fica sim. A feliz. gente gosta disso. Gosta, A gente né? gosta de curtir isso. Acho que Orlando como um todo, né? Tem os parques, a gente falou, tem os jogos, né? A NBA, poder. A gente foi Vocês 3 já ou tiveram 4 experiência, 3 ou vezes. 4 vezes já Né? tiveram. A lá no primeira México. vez que Curte a NBA. Bastante. É. A primeira vez que nós fomos, nós vimos LeBron James. Que Então, legal. Que ah, top, numa top. essa vez que a vez que nós fomos no grupo que vocês conseguiram para que nós tirássemos uma foto dentro Na quadra. da quadra, Que que foi legal. muito legal. Dá Foi um uma jogo emoção pisar Uma naquela emoção. quadra, não demais. dá? E foi um jogo muito legal também, que foi com o Milwaukee Bucks, com o Giannis Antetokounmpo. Então você vê ídolos globais ali, né? Aham. E poder sentir um pouco daquilo realmente foram experiências marcantes e muitas vezes surpreendidos por vocês, né? Porque a gente não sabia que poderia Essa talvez foi uma tirar uma foto na experiência. quadra. Entrar na quadra Aham. e tirar uma A gente, foto. e a gente tava falando da questão de experiências além dos parques lá em Orlando, né? Porque foi uma sugestão de vocês na época e a gente falou, então vamos. O Lucas gosta muito de assistir jogos em casa mesmo. Uhum. E esse tipo de jogo, basquete, ele gosta. Eu não sou uma pessoa que sou ligada nisso. Então, pra mim, eu falei, tá, então vamos conhecer. Mas aquilo é encantador. Então, O jogo é só um detalhe, é né? só Tem um todo o detalhe, porque é um entretenimento. show à parte, aquela parte externa, tem uma parte Você infantil. curtiu também, Mona? Curti demais. Tanto que quando a gente vai, toda vez eu falo, vamos assistir, vamos ver se tem Você jogo. que puxa, então. Exato, porque é encantador. Eu gosto do show Aham. como um todo. São Aquilo coisas me além encanta. que chamam a atenção. A gente adora passar um dia em Celebration, bem no meio da Exatamente. viagem, onde a gente passa o dia inteiro lá descansando, vai no Ai, restaurante, é lindo, passeia, naquele lago. É aquela paz, né? a paz. Então acho que Já viram o Silvio Santos por lá? Não. Nunca chegaram. Não. e agora não veremos mais. Agora não veremos mais. agora Mas não. tinha, né? Tem em casa ainda lá. É. Mas assim, a viagem como um todo, Mas né? eu já encontrei a Ivete Sangalo lá. Em Celebration? Celebration? Não, Não. Foi na Universal. Na Universal. No dia do show dela. Eu fui comprar minha cerveja manteigada, Aham. eu olho do lado, eu e Ivete. Você Olha! tirou uma selfie. Tirou? Ah, que legal. Agora, vocês já encontraram alguns
famosos lá. O Lucas é campeão de achar famosos. Ele acha, né? Ele acha? todos Eu os reconheço algumas pessoas que talvez muitas pessoas não reconheçam. Não precisa a gente ficar falando nome, porque talvez a Jogadores de pessoa. futebol. Mas jogador de futebol, artistas menos conhecidos. Aham. Eu gosto de encontrar, e aí sempre acaba, quando fala para as crianças, eles acabam sempre chamando, fazendo uma piada ou outra, né? Entendi. Então, Todo acaba- mundo tratou bem até agora. Sim, sempre. O pessoal trata bem. Acho que tá todo mundo com a magia ali, né? Com o coração mais calmo, né? Então, mais dispostos a ajudarem. Que legal. Mas, e é o que vocês falaram, né? Assim, daí, voltando um pouco nos perrengues, que eu sei que o pessoal gosta também, Gosta, né? isso daí. Assim, e a gente teve vários, acho que não dá para contar tantos assim, mas assim, desde nós fomos expulsos, convidados a nos retirar da loja do Miami Dolphins, por exemplo, porque nossos filhos e o sobrinho estavam dando tackles nos bonecos no meio da loja, derrubando um monte de coisa. Meu Deus, isso em Miami? Em Miami. Tinha acabado de chegar, né? É que a gente foi por Miami, ficamos Aham. acho que 1 ou 2 dias, aí falou, vamos conhecer o estádio, tudo, Hard Rock Stadium, vamos passar na lojinha. Aí na lojinha a gente vende as coisas e a gente só ouve barulho. Aí a gente vai ver a moça dando boneco. bronca, tinha uns bonequinhos lá, os 3 se jogando no boneco e No chão, rolava. enrolando com o boneco. Mas que boneco é esse? Os Era... bonequinhos de futebol americano, como se fossem... tá. Eles não tiveram ali, dúvida, tudo. foram jogar. Aí saímos Foram- da loja dando risada, a gente aperta o carro, todo mundo entra no carro, a gente olha e fala, esse carro não é o nosso, entramos no carro errado. E abriu o mundo carro? dentro Acho que a Abriu pessoa o devia ter carro. deixado aberto, na verdade, né? A gente olha todo mundo dentro do carro. Nós estava 3 pro Falou, lado. nossa, mas nós nem chegamos, já começamos com os perrengues. Então tem... Imagina se o carro pegasse, né? E vocês fossem. Vai embora com o carro, A gente. gente fala que a gente tem perrengues em cada vai, local, sabe? vai que deixando acontece, acelerar. Mas né? são coisas que marcam a viagem também, né? São coisas Nenhum que perrengue no Walmart, porque o Walmart, o Ross, o Walmart é bom pra ter perrengue, né? que eles gostam de- Nessa primeira Tem a história viagem, do anão. nós fomos em abril e ainda tava, né, tava um tempo, não tava muito calor, tudo. E a gente tava no Walmart. E não tem como não ir no Walmart. Não tem Ir como pra não Orlando ir. não Não, passar no Walmart. Paulo, não se tem puder, como. vai Eu 24 vou, horas eu no vou todos Walmart. os dias no Walmart. Walmart. Algumas eu vou vezes lá. precisa ir, né? O Lucas é na Ross. É, eu gosto de ele ir é na Ross, Ross na também, Ross. assim, passeando. Passeando e comprando, E né? comprando, é. E a gente tava no Walmart nesse dia fazendo algumas compras, algumas coisas, e o corredor é bem grande, né? Eu passo num corredor, eu tava sozinho, nesse momento eu vejo a Mona Lisa, o Léo e o Matheus lá na frente. E eles me chamam. Eu falo, bom, vou até eles. Vou andando, eu vejo, pra mim, uma criança mexendo numa gôndola, olhando alguma coisa com uma cestinha. Eu falo, olha, que bonitinho. E eles me olhando. Então depois a Mona Lisa conta a versão dela vendo essa cena. E aí eu vou passar pela criança, eu sou uma pessoa educada, né? Uma criança, eu fiz um carinho na cabeça da criança, tava com uma touquinha. A hora que olhou pra trás, assim, virou pra mim, era uma anã. Meu Uma Deus senhora. do céu. E eu fiz um carinho na cabeça dela. E americana, provavelmente. Americana. Brava, olhou Nossa. brava. Ela me olhou com uma cara, eu não sabia o que falar, eu só pedi desculpa, continuei andando, e eles do outro lado do vendo a cena. do corredor, Chorou de rir. dando Eu não sei quem risada. tava mais constrangido ali no momento. Se era você ou ela, né? Gente, que Mas cena é essa foi uma coisa que sempre conta que foi muito marcante. Se ele tivesse chegado antes, porque na época o Matheus nunca tinha visto uma pessoa anão, Aham. né? E aí ele tinha, na verdade, eu tava olhando e chamando o Lucas, porque eu tava rindo do jeito que o Matheus tinha me abordado, que ele correu e falou assim: mãe, o que é aquilo? E porque ele nunca tinha visto, por causa Aham. do tamanhinho. E então eu tinha achado engraçada a abordagem dele. Eu falei, Lucas, né? Chamei o Lucas. A hora que a gente olha o Lucas vindo e fazendo carinho na meu cabeça da Deus Ana. do céu. Ainda Cômico, americano, porque americano não Eles gosta são nem que exato. encoste, né? Ah, o olhar dela eu lembro até hoje. Me dói às vezes ainda. Até Se pensar. você encontrar, você vai Eu reconhecer. sei, É, com desculpa. certeza. Com certeza, isso a gente fez também, viu, que foi Ai, bom. gente, Mas, Lucas, o quantas que é histórias. legal também, assim, o Lucas também, a gente é cliente também do Lucas, né? Verdade, Verdade. verdade. Também, hoje, a gente usa os serviços da corretora FLM já faz mais de, eu acho que 15 anos, né? Mais ou Mais menos menos isso. A corretora tem É 18, verdade. talvez 18. É. E a gente é muito feliz. Hoje o Lucas faz o nosso plano de saúde, faz todos os nossos seguros, né, pessoais também. A gente é super bem atendido também. Então, além da gente ter uma relação de amizade, a gente também tem uma relação comercial, né? E a gente separa muito bem essas duas coisas, né? E também sempre quando a gente, né, a gente como Magic Blue, sempre também quer entregar excelência para vocês, quando vocês compram as viagens com a gente. O que eu queria que você falasse para os nossos seguidores, né? Qual é a importância que você vê do agente de viagem dentro de uma viagem para Disney? Qual é a importância disso? Como que vocês veem isso?
Eu acho essencial, Paulo. Eu acho, e principalmente por conta dos momentos. Então, como você falou, assim como o seguro, a gente precisa que um seguro seja muito bem feito, né? O seguro, efetivamente, a gente só vai ver se foi tudo bem na hora do sinistro, né? Então, contar com um especialista para te auxiliar dentro da sua demanda é super importante. E eu vejo da mesma forma a viagem. Porque às vezes a gente faz uma viagem através do agente de viagem e foi tudo perfeito. Então a gente fala, será que eu preciso disso? Mas e talvez não valorize o trabalho que Eu foi poderia feito por fazer trás. sozinho, né? Gera aquele Sim. efeito, né? Exatamente, Só que eu acho que é né, nesse ponto, né? E o que eu vejo que o que a gente faz na corretora é muito do que vocês fazem, que é o trabalho consultivo. Exatamente. Peraí, É como entregar que é a algo a família mais, de né? vocês? O que você... Será que tem um porquê eu mandar uma família assim, assim, assado para esse lado ou para esse? Dentro do que vocês me falaram, que é o acordo, é do que vocês gostam, do que vocês esperam dessa viagem, né? Então, o planejamento em si e a consultoria que é feita é fantástica, precisa ser feito. Claro que conforme a gente foi indo, hoje a gente já toma algumas decisões, porque a gente já conhece, a Claro. gente já sabe o que a gente Ganharam gosta mais. experiência, né? Sim. Mas é o que a gente comentou, em todos os perrengues, em todas as situações, a gente vai recorrer a vocês que são os especialistas nisso. Um caso eu lembro numa das viagens que adiantaram o nosso voo, não, atrasaram o nosso voo em um dia. E você me ligou e falou, Lucas, atrasaram o seu voo, você ia embarcar dia 18, agora é dia 19. O que você quer que eu faça? Você já tinha visto. Exato. Eu posso te colocar dia Colocar 17, o hotel vai custar tanto. Exato, Você já me colocar trouxe a mais uma solução diária. pronta. Sim. Eu falei, não, obviamente, estamos indo para Orlando, queremos aproveitar ao máximo, vamos Não vamos antecipar perder o dia. nenhum dia, a gente Vamos antecipa. Ou seja, aumentar. Talvez isso pudesse ser um problema. Se eu tivesse feito isso tudo Sozinho. sozinho, eu ia ter que talvez mudar hotel, mudar carro, me virar com tudo isso, e você resolveu tudo para mim. Então, assim, acho que o trabalho consultivo que é feito e a segurança que a gente tem, como vocês falaram bem da Hero, ter um seguro para as viagens. Muita gente acha que o conceito de seguro é tratar os imprevistos, né? E imprevistos acontecem, Sim. seja na viagem, seja na vida. Não que você queira que aconteça, mas você Sim. está coberto, Sim. né? Você precisa estar protegido. Na época da própria pandemia, que foi uma das viagens que a gente fez, eu precisei de um atendimento médico. E o médico veio até o hotel, Por me uma deu suspeita de Covid, atendimento. Então, assim, na hora que você precisar, que você realmente. Porque o momento ele acontece só quando você tem a situação, né? Não são tipos de serviços que você consegue. Sim, às vezes prever, você nem tem a usa o previsibilidade, serviço, né? Exato. E Então- por um preço que é a menor parte da viagem. Exatamente. Se Exatamente. você comparar com as outras partes, é a menor parte. menor Você vai parte. descoberto, não tem como, né? E isso parte também, muitas vezes, do agente de turismo, de mostrar pro viajante a importância de cada detalhe que é feito. É aquilo, será que se a gente não tivesse o roteiro na primeira viagem, a gente faria uma viagem tão boa como foi? Exatamente. Né? A gente ouve histórias de pessoas que foram a primeira vez e não, E aí não não querem Não, ver, e às aproveitaram, vezes nem querem nem gostaram, voltar, né? porque Eu tiveram uma conheço experiência gente que não ruim. gostou de ter ido com Exatamente. criança tão pequena e não tinha Esse algo tão. suporte. aham. Então, acho que a palavra é planejamento e suporte. Ter a tranquilidade que, se der um perrengue, eu vou ligar para Joyce, vou ligar para o Paulo, vou ligar para as meninas da Magic Blue e elas vão resolver o meu problema. Isso, pelo menos a mim, deixa muito tranquilo e acho que os agentes que vendem esse produto precisam se atentar a isso. Você não está vendendo algo que você entrega e acabou. Né? O seu papel só acaba quando acaba a viagem do cliente. Digo mais, ele nem acaba. Ele Porque nem se acaba. foi bem feito, essa pessoa vai fazer uma outra, vai fazer uma outra. Exatamente. Se você mantiver Ele vai perto entender como dessa seu família... consultor, né? Não é um consultor mesmo, como vocês são nossos consultores também de Exatamente. seguros. Sim. Exatamente, você E- vai fazer Pra isso. daí. vida. E em complemento a isso, eu acho que a importância de olhar aquele cliente como único, né? Adequar o Exato. seu conhecimento técnico àquela realidade da família, da pessoa, do viajante, né? Mesmo no nosso caso, a mesma família, como a gente foi com os filhos muito pequenos, a nossa viagem foi se transformando. Sim. Então, não era repetir esse roteiro, né, Sim. em todas as viagens. Então, acompanhar isso, né? Eu acho que esse É ter esse olhar dessa evolução, É. né? Que vai mudando as preferências e o que vocês vão fazer e como que Isso. a gente pode ampliar essas experiências. Exatamente. E lembrar que muitas vezes a gente teve, graças a Deus, a oportunidade de ir várias vezes, pretendemos ir mais.
existem pessoas, famílias, que vão uma única É vez. verdade. Existem Tem. famílias que vão mandar o filho pro Verdade. aniversário para comemorar ou num grupo, que vai ser a única viagem. Isso É tem isso. que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Né? Eu sempre Esse eu falo acho que é o... isso. Perfeito. E é isso que vocês exatamente exalam isso. pra gente, né? Assim, no olhar, na conversa, na voz. Acho que quando a gente Esse consegue cuidado, trazer né? isso pro dia a dia do nosso, é o que a gente fala no nosso trabalho. É uma pessoa que quer trocar um plano de saúde. Será que precisa trocar? Será que tem condições de trocar? Tem um porquê trocar? Você não vai entrar com uma carência? Assim, a venda não é só pela venda. Sim. Não pode ser dessa forma. Perfeito. Né? A gente tem que entender a real necessidade daquela pessoa do outro lado, independente do serviço, e oferecer o que melhor se adequa àquele momento, porque depois pode mudar. É isso. E aí, se você estiver perto, certamente ela vai buscar você para mudar de novo. Né? Exatamente. Impactante, Perfeito, né? perfeito. Forte. Nossa. Gostei. Falei bonito. Falou bonito. Falou Isso bonito. vai virar corte. hein? Olha, a gente tá aqui falando de tantas histórias gostosas, né, que a gente não vê nem o tempo passar. Olha como Passou uma hora rapidinho. Já. a conversa aqui é muito Fluiu. boa, flui demais. E falar de Orlando é sempre muito bom. Mas a gente tem um quadro aqui no nosso, As no nosso pegadinhas da tia podcast. Joyce. Não é pegadinha, vocês ficam com medo, Ai, não meu é. Deus. É um quadro que a gente fala que se chama isso ou aquilo. Você tem que escolher uma só opção. Tá. Ou é isso ou é aquilo, Tá. tá? Mas é tranquilo. Vai ser pros dois ou Não, acabou? cada um tem a sua preferência. Fala Tá. primeiro, eu falo depois. Tá. Tem a Então vamos lá. Simulador ou montanha-russa? Montanha-russa. Montanha-russa. Eu também sou de montanha-russa. Montanha-russa. Ah, então- Adoro simuladores também. É. Eu não gosto de simulador. O Paulo não gosta, Não, ele meio fica... Adoro. Prefiro montanha. Eu gosto, mas montanha-russa Eu também eu gosto, mas eu também prefiro montanha-russa. Aí eu quero ver. Um dia de parque ou um dia de compras? Um dia de parque. Um dia de parque. Parque Memórias. Também, parque Eu também. também, um dia de parque. Compras você pode fazer depois, né? Nós somos inimigos do fim, né? A gente vai depois pro outlet, pro Walmart. Você dá um jeito. Mas parque, Parque né? é parque. Eu também sou um dia de parque. Eu Eu também. lembro, às vezes, vamos pro outlet. Ah, não, vamos pro parque, né? A gente... Mas tem que ter compra também, não tem Sim. jeito. Na Pouquinho, viagem tem né? que ter, né? Tem. Mas se bem que agora, né? Com esse dólar a 6 e Seis. tralalá, a gente... As A gente compras seleciona passaram... bem, né? Tem que ser na Seleciona Ross, bem. né, Lucas? Olha melhor as compras. Tem que ser na Ross. Depois do parque, vai pra Ross, garimpa bastante. você Garimpa acha mesmo. bastante. Tá. Quando vai ser a próxima viagem? Já tem data? Ou já tem planejamento? Já discutiram? Já. Acho que tem planejamento, a data ainda não tá tão definida, mas com certeza a gente quer conhecer o Epic. O Epic Então, tá. assim, Essa é a motivação, então. Essa é É. a motivação agora. E assim, o ideal seria agora, Aham. né? Quando abrir, mas a gente Que nem é entende do também. dia de emitir a passagem Exatamente. amanhã. Mas planejando para que seja uma viagem gostosa, talvez 2026, 2026. seja mais prudente, Legal. até pela demanda que o parque vai ter nesse início. E aí, a família toda de novo. Sim. Mas então vocês já Certo. vão pra Copa, é isso? Já vão aproveitar É, e vão... Verdade, não tinha Vamos pensado pegar nisso. um- Podemos aliar o útil ao agradável. Seria uma boa ideia. Uma boa ideia. Vamos conversar disso depois, Ótimo. Paulo. Qual é a viagem dos sonhos de vocês? Tem algum lugar dos sonhos que vocês ainda não conheceram? Ou algum Pode tipo parecer de Eu viagem. gostaria muito de fazer Dubai. Dubai. É. Eu já falei que ainda vou levar a Mona comigo É. para Dubai. Você já falou, Ó, você já é verdade. Eu ia amar. É difícil não falar de novo Orlando com a família Aham. por conta das novidades todas. Nós não conhecemos Guardiões da Galáxia, apesar de em 2022, em julho, já Vocês vão amar, ter tido. A vocês gente vão não amar. foi no Epcot. Mas eu acho que Dubai talvez seja uma experiência muito legal também com a família. Mas sempre com a E família. Dubai, ela Sim. lembra muito Orlando, né? Tem É, parques, então. tem compras, Sim. tem A gastronomia, gente curtiu né? muito. Eu né? acho que A eles gente iriam curtiu muito. gostar E tem a bastante. parte cultural, que é bem legal também, Verdade. que é bem bacana. E qual é a melhor atração para vocês? Tem que escolher uma só. Se tiver que falar assim, Mona, vou te dar um Fast Pass ou um Express. Express. Tem um É que agora. a gente fala, chamando de atração, porque quando o pessoal fala brinquedo, eu falo, aquilo não é brinquedo, né? Pra É mim, o isso. Avatar é quase que uma experiência Exato. Espiritual, eu é, falo. é. isso. Eu acho que, assim, nesse sentido... Flight of Passage, né? É. Não, A primeira aquele vez- realmente Amo, é sensacional. Quando o Avatar inaugurou, nós fomos. O Matheus e o Felipe ficaram 4h30 na fila e a gente com o Léo esperando 4 horas eles. e meia. A gente passeando E no a gente parque, acabou a eles lá bateria na de celular, fila. eles crianças, a gente não conseguia falar com eles. Eu lembro que a gente foi pro final da fila e a gente via as pessoas saindo, eu falava, eu vou perguntar, só que a pessoa saía tão
As pessoas, a gente Deslumbrado. saiu, Deslumbrado as é pessoas que a gente saíam nem perguntava. quietas. É, E aí eu cheguei a meio ver. Por que as pessoas estão reclusas saindo até, assim, um desse negócio jeito? meio... Ele é diferente dos Era. outros brinquedos. E aí eu outras perguntei pra uma atrações. pessoa, quanto tempo você ficou na fila? Ela falou, não importa, vai. Ela Eu respondeu queria saber isso. Não, é demais, do meu eu filho e do amei meu sobrinho. Também. Ela falou, não importa, vai. E a gente foi algumas vezes e realmente, acho que é. E também Cat in the Hat. Esse pra mim O toca Cat in no the Head, coração. que ela toca no E coração. eu adoro a Hulk, né? É. Eu adoro a É Hulk difícil, também, né? É, Escolheu o bastão. Escolheu. mas você também, o Avatar também Avatar, já eu acho que seria como sua... experiência, eu acho que é a melhor disparada. Legal, Legal. show de bola. Gente, foi uma delícia conversar com vocês. A gente vai ter que fazer É. a parte 2, porque ainda tem muito Olha isso, assunto já para uma falar. hora, 1h08 já. Não, a gente vai que vai, porque é uma delícia quando a gente fala com amigos, para amigos, e de um assunto que a gente que a adora. gente gosta. Né? Então eu quero agradecer demais a Obrigado, presença Gisele. de vocês e quero aproveitar e pedir para que vocês deixem os contatos de vocês. Como que as pessoas podem entrar em contato com o Lucas, com a Mona Lisa, com a FLM Seguros, ou saber um pouco mais das experiências de viagem de vocês? Como que as pessoas podem encontrar vocês? A gente tem um Instagram, Uhum. @grupo FLM, pode seguir lá, a gente posta algumas coisas sobre o mercado de seguros, sobre produtos, né? O site também, www.grupoflm.com.br. Acho que é isso, né? Tem os nossos Instagrams pessoais, mas é onde a gente compartilha coisas da família, algumas coisas assim também, Legal. Sim. né? Que é, mas aproveitar também para agradecer vocês, né? Acho que além dessa essa longa amizade que a gente tem uma admiração, um carinho muito grande por vocês. Pra gente é muito legal estar aqui, acho que numa semana especial, estamos gravando na Semana Santa. É verdade, Então, gente. super legal isso. Então, acho que só Nada é agradecer. por acaso. Nada Agradecer por a Deus acaso. por tudo, por todas essas viagens e que todos possam também ter esses momentos, colocando sempre Jesus no caminho para compartilhar esses momentos com as pessoas que a gente ama. Seja numa viagem, num reencontro, num café da manhã, né? Mas aproveitar e viver cada momento. E a gente pode compartilhar um pouquinho de magia com cada pessoa que cruza o nosso caminho, né? Sim. Sem dúvida. Sem Eu dúvida. tenho certeza que a história de vocês vai brilhar o coração de muita gente também e vai emocionar muitas pessoas que às vezes também vão fazer a sua primeira viagem para Disney. Sim. E é muito legal vocês compartilharem essa história linda de vocês, né? Vocês têm uma família linda e também um caminho muito bonito também no empreendedorismo, que a gente que inclusive me inspirou a empreender também. Então assim, eu agradeço a amizade que a gente tem e o respeito que a gente tem até hoje e assim, foi maravilhoso esse bate-papo aqui com vocês. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada. E eu espero que você também tenha amado esse episódio, assim como a gente adorou. A gente se encontra na semana que vem. Beijo, tchau!